Eniagogo uro uro ajaleo ojide osinile ogun akoro mabore iroko ajale mabore o Eniagogo uro ajaleo ojide Olá pessoal, tudo bem? Meus cumprimentos aos mais velhos e aos mais novos e os meus respeitos a Maria Bataior, ao Tata Tancredo e a Mãe Léia de Ançã, que são ancestres do Axé ao Molocô. Sempre que a gente fala do Axé ao Molocô, é muito importante a gente retornar à fonte ou às fontes de influência que formaram o Axé. No vídeo passado, Historicidade do Molocô, eu retornei à África e eu acabei mostrando aí um pouco das etnias e povos de onde vieram as ascendências do Axé. A partir desse vídeo e nessa sequência, eu agora vou comentar e vou falar especificamente de cada uma dessas raízes. O Omolocô de raiz Macumba, o Omolocô de raiz Banto e o Omolocô de raiz Nagô. Quando falamos do Omolocô, o caráter folclórico ele ocupa um espaço significativo em sua formação. Ainda mais pelo fato de nós estarmos diante de três raízes que acabam absorvendo costumes de outras tradições. Por exemplo, a macumba, arraigada na cultura popular brasileira, especificamente Rio de Janeiro, o povo banto, vindo de Angola, e o povo iorubá, vindo da Nigéria. Nesse vídeo eu vou falar do Omolocô de raiz macumba, que tem uma peculiaridade que acaba fazendo com que ele seja distinto das outras duas raízes. Enquanto a raiz banto e a raiz nagô do Omolocô são mais africanizadas, a raiz macumba ela tem aí um traço abrasileirado, digamos um caráter nacionalista. E eu acredito que seja muito por conta da fusão de culturas entre os índios, os brancos e os negros. Para compreendermos melhor o Omolocô de raiz macumba, eu julgo necessário e importante recuperar os conceitos da palavra macumba. Para isso eu vou usar algumas referências bibliográficas, em especial um livro de 1904 que se chama Religiões no Rio, de um escritor chamado João Barreto. Ele utilizava o pseudônimo de João do Rio, onde nessa obra ele fala amplamente sobre a formação da macumba carioca. Acho importante também fazer uma alusão etimológica à origem da palavra macumba, que vem do quimbundo, tá bom? E aí eu vou explicar um pouco também sobre o significado da palavra macumba. Além disso, vou falar de outras curiosidades também. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante a gente responder a uma pergunta básica. Afinal de contas, qual é a principal característica do Omolocô de raiz macumba? Eu respondo que na realidade não é uma característica só, são algumas características. Eu diria que a principal dela é de que nessa raiz, na raiz macumba, canta-se e louva-se as divindades predominantemente com o português, ainda que haja cânticos em línguas africanas. Uma outra característica também super latente dessa raiz é aí a herança, a ênfase da herança do povo indígena, do povo branco também na sua formação. Eu tenho aí uma influência grande do catolicismo na formação ritualística da raiz macumba do Omolocô. E isso se dá muito pela mistura dos povos, dos três povos, dos índios, dos brancos e dos negros, em mais de 400 anos de colonização. E aí o que acontece? Aquele sincretismo, ele sai aí de um fenômeno espontâneo que nasce naturalmente, e a raiz macumba ela reflete sobre o sincretismo em cima dessas influências culturais ameríndias, de negros e aí de um catolicismo jesuístico, por assim se dizer. A ênfase do povo africano na formação dessa raiz é do povo banto. Uma outra característica também que vale muito a pena a gente enfatizar no que tange uma das características da raiz macumba é de que os atabaques eles não são tocados com aquelas varetinhas, as famosas agdavis. Na realidade, os atabaques na raiz macumba são tocados exclusivamente com as mãos.
Ao falar da formação do Molocô de raiz macumba, nos remetemos imediatamente à diversidade dos povos que influenciaram a criação dessa vertente, que vem de uma diversidade de tradições e costumes de brancos, negros e índios. A raiz macumba nos conduz pelos mesmos caminhos da formação do nosso povo e nação. Afinal, quem são os brasileiros se não negros, brancos e índios? Assim é essa raiz mestiça marcante, que tem uma singularidade no sincretismo cultural e deixa evidente o quanto a combinação dos tambores africanos com um bom português, mais a cultura cabocla, fez o sincretismo ser vivaz nessa raiz. Nós já temos aí então uma boa introdução sobre o que é o Molocô de raiz macumba. A partir de agora, eu quero tratar um pouco especificamente sobre cada um dos 3 povos que influenciam diretamente na formação dessa raiz. E aí com isso eu vou fazer organizado, primeiro falando especificamente do povo angolano, de onde vem aí a origem inclusive da palavra. Eu vou falar um pouquinho da etimologia da palavra macumba, da origem, de onde ela vem, o que ela significa. Vou falar também um pouco de que maneira que o branco influenciou na formação dessa raiz, muito a partir do catolicismo jesuístico, como se fala, e além disso, vou trazer uma ênfase para o povo caboclo, para os caboclos que também têm aí uma grande participação na formação dessa raiz. E aí com isso, eu acho que a gente vai conseguir, eu vou conseguir repassar para vocês um pouco mais sobre as características que fundamentam essa raiz do Molocô. Macumba, palavra de origem angolana, do quimbundo. Mas afinal de contas, o que é o quimbundo? O quimbundo é uma das línguas bantas mais faladas em Angola, em especial na região de Luanda. Quimbundo é uma das línguas nacionais daquele território. No português, a nossa língua, há muitas palavras oriundas desse idioma, obtidas durante a colonização portuguesa do território angolano e através dos escravos que vieram para o Brasil. Quer ver alguns exemplos? A palavra cochilar, ela vem do cucochila. Uma outra palavra também muito comum é moleque, de moleque, que significa menino. Temos uma outra palavra também muito popular, xingar, de cuxinga, que significa injuriar. Mas e o que significa, enfim, a palavra macumba? Macumba é formada pela junção de 2 outras palavras. Ma, que significa o que assusta, e cumba, que significa soar assustadoramente. Observem que no nome tem relação com o som. Som que provoca medo, que é assustador. Popularmente, macumba é também o nome de um instrumento musical de percussão, espécie de reco-reco de origem africana. Em algumas roças de santo, ele é utilizado em cerimônias. Eu trago uma outra curiosidade sobre a origem da macumba. Muito antes do sincretismo religioso no Brasil transformar o culto afro na religião macumba, a macumba carioca, a palavra ela designava o nome de uma árvore, uma espécie de árvore da família das licitidáceas, da mesma família do jequitibá. E a sua madeira ela era utilizada para a criação do instrumento musical de mesmo nome, macumba, que falamos agora há pouco. Eu não vejo tanta coincidência quanto a descoberta, tendo em vista de que a nossa tradição, o axé ou molocô, fundamenta-se no culto aos espíritos ancestrais das árvores. E até aqui, quando estudamos a etimologia da palavra, detectamos a curiosa relação das árvores com o culto ao molocô. Então, pessoal, a gente conseguiu avançar bastante para ter um pleno entendimento sobre o que significa a palavra macumba. Falamos aí da origem, a gente já sabe de que macumba é uma palavra originária de Angola, vinda do quimbundo. A gente já sabe qual é a significação dessa palavra.
Acabei também repassando para vocês a informação de que ela dá nome a um instrumento musical e de que ela também intitula o nome de uma árvore africana de onde se extraía madeira para poder fazer esses instrumentos musicais. Vale ressaltar de que macumba também dá nome a uma já extinta religião daqui do Rio de Janeiro, chamada de macumba carioca. A macumba carioca ela teve muita influência, bastante, sinceramente falando, eu acho que praticamente dos cambindas. Os cambindas eles não eram tão bem vistos aqui no Rio de Janeiro, tendo em vista de que eles tinham aí o estigma de serem excessivamente feiticeiros. Na realidade, eles eram muito feiticeiros. E aí a comunidade, a sociedade, os tinham como grandes bruxos. Uma parada bacana de se relatar é de que aqui no Rio de Janeiro os cambindas e lá no Espírito Santo estava surgindo uma outra religião que estava sendo foi denominada de cabula. Cabula significa cabala, e aí esse nome, inclusive a prática ritual e cultural, vem dos malês, que tem aí um traço muçulmano. Para vocês terem uma ideia, na cabula era típico a utilização de pentagramas, de pontos riscados, assim como pelos próprios cambindas aqui no Rio de Janeiro. Formou-se essa religião, onde as entidades incorporavam o corpo das pessoas, eles utilizavam cachimbos, o próprio ponto riscado era muito utilizado pela macumba carioca. Eles faziam sacrifícios animais, sim, com muita proximidade do culto banto. E aí, muito diferente, isso antecedeu a Umbanda, que eu tenho o hábito de dizer de que ela foi esbranquiçada, tendo em vista que tirou-se do culto de macumba, uma das características que é a utilização do sacrifício animal, e aí a Umbanda que acabou se aproximando do espiritismo e do kardecismo, mas a macumba carioca não. Ela tinha aí, digamos, práticas muito mais animistas, digamos aí mais bárbaras, em se comparando com a Umbanda que viera a nascer logo depois. Como eu disse para vocês, no livro Religiões no Rio, o autor ele tem uma demonstração do que é a macumba carioca, e o próprio candomblé, que ele cita bastante com relação à formação do candomblé também aqui no Rio de Janeiro, com uma pegada muito, eu diria até que preconceituosa. Usando terminologias e frases pesadas relacionadas à religião em si. Não era bem vista. Tanto que eram religiões de gueto. Eram religiões efetivamente de subúrbio. Talvez por esse motivo, eu diria que houve aí também uma aproximação do sincretismo religioso, fazendo uma correlação dos santos católicos para com as divindades vindas de África, fazendo assim então a formação daquilo que a gente entendia aqui no Rio de Janeiro, entendia-se na realidade aqui no Rio de Janeiro como uma macumba carioca. A principal característica eram divindades que incorporavam as pessoas, e havia-se aí a prática extensiva de utilização de pontos riscados, muito feitiço, e utilização de cachimbos, que são características que a gente ainda consegue perceber muito na Umbanda de hoje em dia. Assim sendo, eu encerro por aqui, digamos, a contribuição, a colaboração do povo africano na formação do Omolocô de raiz macumba, tendo em vista que o Omolocô ele consumiu, digamos aí, da macumba carioca, alguns traços e absorveu para si enquanto formação religiosa. E aí quem encabeça, digamos, essa formação religiosa é a Maria Bataió, que eu daqui a pouco também falo um pouquinho mais sobre ela, que inclusive é tida como uma das primeiras vertentes do Omolocô criadas aqui no Rio de Janeiro, e de que tinha práticas ainda muito próximas à macumba, trazendo para o culto Omolocô esses traços que eu apontei para vocês. A partir de agora, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre digamos aí, a colaboração do povo branco, digamos, dos portugueses. E aí eu vou entrar na questão da catequese jesuística. Formou-se aí então uma companhia de Jesus que tinha dentre as missões catequizar negros e índios, convertendo-os a uma nova religião, a religião cristã. E aí acabou que nesse momento, nesse íntere, houve a miscigenação com os santos católicos.
Se houve um fenômeno sociocultural e religioso que colaborou para a formação da macumba, não só da macumba, mas para as diversas religiões brasileiras, foi a catequese, o catequismo jesuístico, que foi traumático para os povos, principalmente para os negros e para os índios, que sofreram bastante nesse período. Na época, foi formada a famosa Companhia de Jesus, que tinha como propósito filosófico a catequização destes povos, fazendo uma equalização de etnias e culturas. Só que, na realidade, a estrutura da Companhia de Jesus, ela tinha inclusive um perfil militar. Os seus integrantes tinham autonomia, inclusive para matar aqueles que se negassem a entrar por um novo credo. A Companhia de Jesus, na realidade, fazia parte do projeto de Portugal para o Brasil, fazia parte do projeto de colonização. De qualquer maneira, independente do trauma, independente dos estigmas que ficaram para as culturas descendentes dos negros e dos índios, esse fenômeno ele foi importante no que tange o sincretismo e a miscigenação religiosa que surgiu a partir daí. A chegada dos negros, a chegada dos brancos e aí a dominação dos índios fez com que todas essas interferências culturais germinassem na criação de uma diversidade de religiões aqui no Brasil. A Ordem dos Jesuítas não foi, entretanto, criada só com fins educacionais. Ademais, parece que no começo não figuravam esse entre os propósitos, que eram antes a confissão, a pregação e a catequização. Seus recursos principais eram os chamados exercícios espirituais, que exerceram enorme influência anímica e religiosa entre os adultos. Todavia, pouco a pouco, a educação ocupou um dos lugares mais importantes, se não mais importante, entre as atividades da companhia. A Companhia de Jesus, ao contrário das outras ordens religiosas, tinha caráter sumamente empreendedor e combativo. Sua designação de companhia já indicava o caráter de milícia, assim como a organização, disciplina e espírito de obediência, tudo para a maior glória de Deus. Com isso, os povos dominados sucumbiram aos portugueses, que impuseram sua cultura e credo. E nesse cenário, os índios entram em voga e definitivamente impregnam a religião afrodescendente, o molocô de raiz macumba, com as suas tradições caboclas. E depois de toda essa epopeia começada em Angola, com a chegada dos cambindas aqui no Brasil e também a chegada dos portugueses, a catequização dos índios e a incorporação de cultos caboclos na formação sincrética da macumba carioca, da já extinta macumba carioca, efetivamente a gente chega a Maria Bataillor, que é uma personalidade já conhecida do nosso meio. Segundo a tese, ela teria aberto e fundado a sua casa em 1867 aproximadamente, no Morro de São Carlos, quando efetivamente fundou essa primeira raiz do nosso axé. E uma característica que fica bem latente, além dos cânticos em português, existe aí louvores e uma relação profunda com os caboclos, certo? A cultura cabocla, ela também é muito latente na raiz macumba do Omolocô. Para vocês terem uma ideia, existem aí, digamos, dois ritos, duas ritualísticas dentro dessa raiz que não ocorrem nas demais. Uma delas, em algumas casas, se chama de mojiba. É uma espécie de bate-folha que ocorre para qualquer iniciado ou então aquelas pessoas que também têm cargo. Um outro ritual que é específico dessa raiz é chamado de amiangue. É uma espécie de oferenda que é dada ao caboclo, no processo de iniciação de um filho. Em algumas roças, inclusive, a terra, o chão,
ele é dado não ao orixá patrono do zelador, mas sim ao caboclo patrono daquele zelador. Então, a relação de caboclo com o axé o molocô de raiz macumba é muito grande e a gente percebe características e essa miscigenação nacionalista dentro desse axé, desse primeiro axé, que é extremamente importante para a história do molocô. Independente do caráter nacionalista dessa religião, é importante demais que fique claro de que o molocô de raiz macumba não é umbanda, apesar dele ser o mais similar à umbanda. O que ocorre é que em algumas casas as fronteiras entre os cultos elas acabam se perdendo e existe aí uma mistura. Mas no geral o correto deveria ser separar o molocô de raiz macumba do culto de umbanda em si. Eu reafirmo, essa raiz do molocô não é umbanda, apesar do caráter nacionalista e de grande identificação com a umbanda em si. Bom, pessoal, eu espero ter colaborado com a comunidade religiosa para um melhor entendimento do que é o molocô de raiz macumba. Nos próximos vídeos, nós vamos abordar as outras duas raízes do axé, o molocô de raiz banto e o molocô de raiz nagô. Muito obrigado.